Oiê, como vocês estão? Eu sou Ana Carolina, eu tiro cartas há uns 3 anos já, mas eu decidi voltar a produzir conteúdo há uma semana, vai, e eu não produzia aqui para o YouTube, só produzia lá pro Instagram, enfim. Só que agora eu parei também para o Instagram, tô produzindo no TikTok e no Twitter também. E, enfim, eu queria contextualizar isso para vocês saberem quem eu sou. Eu gosto da gente usar o tarô e o baralho cigano, enfim, as cartas em geral, de uma maneira mais voltada pra gente, então, não o autoconhecimento em si, mas no sentido de como a gente pode lidar melhor com aquela situação, de alguma maneira a gente vai se autoconhecendo nesse processo, mas, enfim, o tarô ele não substitui terapia, as cartas não substituem terapia, é bom sempre falar isso, a gente não tá aqui para fazer análise nem terapia em si, enfim. Então, eu uso a psicanálise de uma forma junto com as cartas, mas isso não substitui a sua análise e a sua terapia, enfim. Busque ajuda, busque um psicólogo, um psiquiatra. Mas, enfim, eu decidi que pra gente começar os vídeos daqui do canal, a gente começar a falar como a gente pode lidar melhor com as situações. E aí eu trouxe 3 deckzinhos, né, pra você escolher, enfim, entender qual é o melhor para você. E eu não trouxe nada que vá definir ele, só as cartas mesmo, o número 1, 2, 3. E aí eu espero que faça sentido para você, pegue o que faz sentido, que conecta com a sua situação e com o que você está sentindo também. É importante a gente se conhecer para entender também como se conectar aí com as cartas e com o que a gente quer e o que faz sentido sem nos violar, sem nos degradar, tá? Então, vamos lá, eu vou mostrar aqui as cartas, tá? O deckzinho 1 é esse aqui, o 2 é esse. Vocês estão vendo iguais, é só, enfim, para ficar eu 3, esse aqui. E aí vocês decidam, podem parar o vídeo, que aí vocês conseguem pensar melhor qual deck vocês querem, tá? E aí vamos lá, vou começar para não ficar muito longo o vídeo. A gente vai falar da carta da foice, dos livros e do sol. Vou abrir para vocês, só para vocês poderem ver. Então, é importante que a gente entenda o que a gente está guardando internamente, que esse trabalho está começando a aparecer, ele está começando a externalizar de alguma maneira, mas que ao mesmo tempo existe uma necessidade de corte lá atrás. O que a gente está talvez ignorando, que foi feito um corte, mas que mentalmente isso volta e a gente fica naquele, o que eu faço agora, já que esse sentimento ele vai e volta, mas ao mesmo tempo eu queria cortar ou eu preciso cortar isso do que eu sinto, do que eu preciso fazer com isso, enfim, eu não sei muito bem como lidar com os cortes necessários, mesmo que a situação já tenha sido cortada, mesmo que eu não consiga lidar da melhor maneira agora, neste segundo. Então, é importante pensar, organizar as palavras, organizar os pensamentos e até os sentimentos, olhar para eles de uma maneira sincera, sabe? Pôr na mesa assim, o que precisa ser cortado, o que foi cortado e tem voltado, e entender o porquê vai e volta, porque vai e volta. Talvez não seja olhar para a situação, mas literalmente olhar naquele sentimento. Será que você não está dando muita amplitude para isso? Será que você não está dando muita abertura para essa pessoa estar na sua vida? Será que você não está dando muita abertura para as coisas acontecerem de uma maneira que você não gostaria? E aí, claro, né? Assim, talvez a reação dos outros, não a situação em si, porque a gente não tem controle da situação. Então, talvez seja importante você colocar isso e entender que é necessário, neste momento, colocar um limite aí, tanto para você quanto para os outros, para que você consiga parar, pensar, se organizar e aí expor o que você está sentindo e dizer aquilo que para você machuca, para que não fique mais repetindo e recordando e elaborando aí, como diria Freud, pra gente, né? Que a gente consiga impor nossos limites e entender que a partir dos nossos limites impostos, as coisas vão parar ou vão acontecer. E é importante também considerar aqui que a gente pode voltar a fazer as coisas, enfim, aquela situação, ela pode voltar, mas talvez seja a importância da consciência, do que é consciente, porque eu ultrapasso o meu limite, sabe? Sem deixar com que esse limite seja ultrapassado sozinho, meio que naquele lugar, quando eu vi, eu já estava lá, sabe? Que aquela repetição de ciclo também pode ser uma vontade sua, mas precisa entender o porquê ela volta e o porquê ela tem feito sentido para você. Talvez seja colocar na mesa o porquê faz sentido para você essa repetição. O deck 2 a gente vai falar da casa, da estrela e da torre. Talvez essa expectativa que a gente coloque na situação seja muito mais sobre o que a gente sente
do que da situação em si, do que vem depois. Talvez seja um momento de concentrar mais no momento presente, mais naquilo que você deseja neste segundo, neste exato segundo, que o seu corpo consegue realizar neste segundo, do que no futuro. Claro que é importante pensar para o futuro muitas coisas, a gente fala profissionalmente falando, financeiramente falando, mas talvez as expectativas sejam reduzidas a partir do momento que você fique no momento presente, consiga olhar mais para a situação de uma maneira mais calma, mais tranquila. Quando a gente está no momento presente, isso é possível sim de fazer. Talvez coloque até numa luz no que você está cortando, no que você não quer mais, ou no que a situação já demonstrou que não vai para frente, né? Muitas vezes a situação não vai para frente, mas as expectativas querem que ela vá, e aí a gente fica preso naquilo mesmo, é natural. Mas é importante colocar o pé no chão e ter a confiança de que a gente tem um conhecimento suficiente para passar por aquilo, e não só por isso, mas para saber lidar melhor com o que a gente está sentindo e aprender a amadurecer. É importante lembrar sempre que você está aprendendo a lidar, que você está neste segundo aprendendo o que são sentimentos, o que são sensações e como lidar com aquilo tudo que parece tão grande e às vezes é tão pequenininho. Então, é importante sempre se dar seu tempo e ter paciência com você, que aí isso vai melhorar com o tempo, tá bom? E o terceiro, a gente fala aqui das nuvens, da âncora e da raposa, tá? Então é importante pensar se essa necessidade de ser estratégica, essa necessidade de saber, de não ser impulsiva, talvez não esteja te prejudicando, talvez nesse momento seja simplesmente só agir, sabe? Sem ficar na estratégia, sem querer entender muito. Tem momentos da nossa vida que a gente não vai entender 100% daquela situação. E tá tudo bem, a gente precisa aceitar que as nossas estratégias vão ser furadas às vezes, né? A gente não vai conseguir lidar sempre muito bem com a situação, a gente não vai conseguir sempre guardar o que a gente está sentindo pra gente, às vezes a gente vai ter que falar, a gente vai ter que sair dessa posição aí muito desconfortável, que realmente é muitas vezes, mas para que a gente possa lidar melhor com as situações, entende? É melhor que a gente consiga, muitas vezes, ter o pé no chão ali, mas reagir, sabe, no momento, do que ficar realmente pensando, estruturando o que eu posso fazer, o que eu não posso. Claro, sempre com equilíbrio, sempre pensando nas possibilidades que vêm depois. Aí, neste momento, pelo menos, as cartas falam sobre isso. Mas é importante você pensar também que talvez você esteja só aprendendo a lidar melhor com situações, tá? E a gente fala, assim, dessa necessidade de equilibrar as coisas. Claro, reagir é uma coisa, às vezes só também deixar a vida levar é uma ótima opção, mas com cautela e com cuidado aí nesse equilíbrio, e não tentar também levar tudo nas suas costas, tá bom? Um beijo, eu espero que você goste. Eu volto aqui, a gente vai conversando. Quero fazer live, ainda não liberou o YouTube, mas ele vai liberar, tenho certeza. Um beijo, até o próximo vídeo.